Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém, glória a Deus, aleluia, mais uma manhã de bênção, mais uma manhã de vitória, louvar o Senhor Jesus, que Deus preparou para nós estar aqui, louvar o Senhor Jesus, orando, louvar o Senhor Jesus, clamando. Vamos ler um versículo da palavra do nosso Deus, que se encontra, louvar o Senhor Jesus, no Evangelho de João, amém, louvar o Senhor Jesus, capítulo 5, versículo 1 a seguir, que fala sobre a cura de um paralítico. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. E ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, este tanque se chama Betesda. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Perto das entradas estava deitados muitos doentes, cegos, aleijados, paralíticos, esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. Amém. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Entre eles havia um homem que era doente, fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado, era sábado, que fazia todo este tempo que ele era doente. Perguntou: você quer ficar curado? Ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para mim pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Amém. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Aqui nós vimos a história de um homem que a palavra fala que havia 38 anos. Aquele homem, ele se encontrava acamado numa cama, aquele leite de dor, louvado seja Jesus, glória a Deus, aleluia, esperando pela cura. E aqui a palavra vem, acontece essa história, louvado seja Jesus, que ali, louvado seja Jesus, em Jerusalém, né, tinha um tanque ali, louvado seja Jesus, glória a Deus, aleluia. E a palavra fala, louvado seja Jesus, glória a Deus, aleluia, que ali, louvado seja Jesus, glória a Deus, aleluia, descia o anjo do Senhor ali, louvado seja Jesus, e agitava aquelas águas. E ali o primeiro doente que descia ali, ele ficava curado. Louvado é o Senhor Jesus, quando descia ali no tanque, depois que o anjo agitava as águas, louvado é o Senhor Jesus, as pessoas que desciam ali ficavam curadas. E aquele homem ali acamado, coitado, louvado é o Senhor Jesus, como ele disse para Jesus, né, que ele queria ser curado. Mas ali quando a água agitava, quando ia para descer, sei lá como é que ele fazia, que ele estava numa cama, era paralítico, louvado seja Jesus, outro já tinha descido antes dele, louvado seja Jesus, glória a Deus, aleluia. Mas ali, glória a Deus, aleluia, para a vitória daquele homem, naquele dia Jesus encontrou ali, Jesus esteve ali naquele lugar. E Jesus fez a pergunta para ele se ele queria ficar curado. Louvado seja Jesus, e ele respondeu que sim, louvado seja Jesus. Glória a Deus, aleluia. Porque já tinha 38 anos, aquele homem estava enfermo, louvado seja Jesus, esperando por uma cura. Louvado seja Jesus, glória a Deus, aleluia. E aqui nós vimos louvado seja Jesus, que era um sábio. E a palavra fala que ali, louvar Senhor Jesus, no sábado, louvar Senhor Jesus, né, os judeus, aquelas pessoas ali, mestres da lei, eles achavam que ninguém podia tomar posse, né, de uma cura, de um milagre, que era no sábado. Jesus não podia curar ninguém. Mas aqui nós vimos também que era uma perseguição, louvado é o nome do Senhor Jesus. Como nos dias de hoje, glória a Deus, aleluia, vem as perseguições, glória a Deus, aleluia, mas que nós não venhamos olhar para as perseguições, mas que nós venhamos olhar, louvar o Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia, que Jesus, ele venceu as perseguições, louvar o Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia, e nós também estamos, glória a Deus, louvar o Senhor Jesus, né, no mesmo caminho que Jesus andou, glória a Deus, aleluia. Então que nós somente venha crer que nós somos vencedores, somos vitoriosos, louvado o Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia, que já tomamos posse da bênção, da vitória como aquele homem, louvado o Senhor Jesus, que ele tomou posse da cura, da bênção, e Jesus diz, pega a tua cama e anda. E nesta manhã Deus, ele fala, louvado o Senhor Jesus, para você, minha irmã, meu irmão, que está ouvindo esta palavra,
Glória a Deus, aleluia. Jesus, ele diz para você louvar o Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia, né? Dizer para esse problema, sai da minha vida, sai do meu caminho, sai da minha casa, sai da minha família, sai dos meus familiares, sai do meu comércio, louvar o Senhor, sai da minha empresa, louvar o Senhor Jesus, sai do meu casamento. Então diga para o problema agora que sai, louvar o Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia. Exaltado é o nome do Senhor Jesus, porque Jesus, ele tem poder para libertar, para salvar. Amém, Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus de poder, Deus de vitória, Pai querido, Pai amado, confirma aí a bênção, a vitória nesta vida, nesta manhã, meu Deus, que nós venhamos tomar posse da vitória, que nós venhamos tomar posse da bênção, porque o Senhor é o dono da vitória, o Senhor é o dono da bênção, o Senhor é o abençoador, meu Pai. Então confirma aí a bênção, confirma aí o milagre, em nome de Jesus. Amém, louvado é o nome do Senhor Jesus, fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus e tenham um bom dia em nome de Jesus. Amém.